O Valdemar da Costa Neto nunca vai bater de frente com o Xandão. Porque o Valdemar da Costa Neto não é conservador, ele não é revolucionário, não é direita, ele não é esquerda, ele não é nada. O Valdemar da Costa Neto é valdemarzista. Ele é dinheirista, ele olha e fala assim, como é que eu faço para ter mais dinheiro? Fala, como é que eu faço? Já que nós estamos falando de brigas dentro das bolhas, né? Vamos falar de uma briga interessante, não é mesmo? O Nicolas e o Eduardo. Aí vamos lá, Paulo Figueiredo, quem previu essa briga? Hã? Quem tá falando isso, sei lá, uns 2 anos já? Essa briga está escrita nas estrelas, amigo. Está escrito nas estrelas. Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira, eles vão protagonizar a disputa pelo espólio do mito. Isso assim, cara, isso tá mais do que claro. Isso tá mais do que claro, tá? Por que o Nicolas não está falando nada sobre o trabalho de Eduardo Bolsonaro e da Lei Magnitsky? Eu vou te explicar antes de ver o vídeo. Check no antes de ver o vídeo. Sabe por que ele não está falando isso? Porque ele entende o Eduardo como um concorrente e ele entende que para ele a melhor coisa do mundo é que a Lei Magnitsky, né, seja aplicada no Xandão e que as pessoas entendam isso como o Trump ajudando o Bolsonaro, mas não através do trabalho do Eduardo, não através do trabalho do seu concorrente. É muito importante deixar isso claro. E outra coisa importante também. O Nicolas tem mandato de deputado, o Nicolas está voando no PL, ele é a figura mais importante do partido, do maior partido do Brasil, cara, que tem mais fundo eleitoral, que tem mais fundo partidário, que tem mais tempo de TV. Ele não vai pôr o dele na reta, né, em termos institucionais, se o cara tá só lucrando, irmão, o cara tá só ganhando. Ele não vai ser louco de agora, ficar comemorando coisa com Alexandre de Moraes, porque pra que ele vai arrumar essa briga? Ele não precisa dessa briga. Ele precisa só ficar de fora falando que ele ama o Bolsonaro. Cara, qual é o caminho mais fácil? Eu vou me indispor com o Alexandre de Moraes pra eu tomar alguma maldade dele aqui? Eu não. Eu amo o Bolsonaro, todo mundo. É isso aí, Nicolas. É isso aí. Né? Vamos ver o Alan dos Santos. E aí, só uma coisa. O Alan dos Santos, né? Que é, né, da turma do True Believer, né? Eles são de... Porque assim, vamos lá, gente. Eu já expliquei isso pra vocês. O bolsonarismo é dividido em duas áreas. A área dos True Believers tem lá o... Como é o nome do... Kim Paim. Tem o Alan dos Santos. Tem o Carluxo. Tem esses caras. Esses caras são os True Believers. E você tem a galera que, tipo, mano, eu gosto do Bolsonaro porque dá hype. E aí você põe Nicolas, Pablo Marçal, Pavanato, Holiday, toda a maior parte da galera tá nisso daqui, né? Essa galera uma hora vai se faiscar, não tem como. Os maiores representantes disso são Nicolas e Eduardo, né? Então vamos nos deliciar com Alan dos Santos, né? Com o seu visual Peaky Blinder português, né? Cobrando o Nicolas Ferreira. Vamos ver isso daí. Na velocidade normal, por favor, tá? O pessoal tá bravo comigo porque eu tô cobrando muito do Nicolas. O Nicolas não tá fazendo nada para aumentar a consciência das pessoas sobre esse negócio da Lei Magnitsky. Sabe que é nada? Nada, zero. Mas o Nicolas está preocupado com o problema dele lá. De fato, ele está com um problema enorme para resolver, porque ele pode perder o mandato. Mas quem ainda não percebeu que o Nicolas não fala de Eduardo Bolsonaro? É uma novidade que o Nicolas não menciona o Eduardo Bolsonaro. Só que antes de ser deputado, ele falava: Eduardo Bolsonaro, você é meu ídolo. Claro. Quem que não percebeu isso ainda? Pausa eu não tô aqui. jogando merda no ventilador. Porque antes dele ser deputado, ele era uma figurinha em ascensão que não tinha tamanho suficiente para tomar o lugar do Eduardo Bolsonaro. A partir do momento que ele ficou maior que o Eduardo Bolsonaro, ele falou: não, para que eu vou agora ficar falando do trabalho desse cara? Eu vou te dizer, isso mostra muito sobre como funciona, como é a diferença de um conjunto de projetos individuais, que é o bolsonarismo, que é o Partido Novo, e um projeto de verdade que quer, não, nós estamos pelo projeto. Eu vou dar um exemplo, né? E assim, eu sei que tem gente que vai fazer esse corte malicioso, as pessoas não vão entender, mas entenda, eu estou fazendo uma análise enquanto projeto. Não estou falando se é bom ou se é ruim em termos do que propõe o projeto. Eu estou falando assim, dentro do projeto, quem se entende como projeto, você tem dois modelos. Você tem o modelo Partido Novo, que é, uma relação mercantil. Eu te ajudo ali, você me ajuda ali, beleza? Ou você tem uma relação como a do PT, por exemplo. Estamos todos pela causa. Estamos todos pela causa. Eu vou dar um exemplo para você. Esta semana,
o senhor Cássio, aliás, semana passada, o senhor Cássio Nunes Marques acabou de anular todas as condenações do Antônio Palocci. Ou seja, tudo, absolutamente tudo que o PT perdeu de 2014 a 2019, o PT recuperou e avançou tudo. O PT conseguiu acabar com a Lava Jato com a ajuda do Bolsonaro. O PT conseguiu colocar os seus nomes no STF através do Bolsonaro. O PT conseguiu anular as condenações prévias da Lava Jato. O PT conseguiu anular as multas aplicadas pela Lava Jato. O PT conseguiu novamente chegar ao poder. O PT conseguiu colocar nos cargos-chave e nos espaços de poder os antigos petistas, desde mensaleiro, petroleiro, até tudo isso que você pode imaginar. E o PT... E o PT bonificou com liberdade, com dinheiro, com poder, com influência, todos aqueles que se mantiveram fiéis ao projeto. Conjunto de projetos individuais que é o bolsonarismo. O que você tem? Você tem o contrário. Você tem as pessoas sendo abandonadas pelo mito e as pessoas brigando pelo espólio. São tantos, cara, são tantos. Você pega, por exemplo, até o canal Hipócritas. Lembra que o canal Hipócritas era os 3 lá? Cadê? Só sobrou o Paulo, que é o único que não se ferrou ainda. Tá lá fazendo os vídeos dele e pagando pau pro Bolsonaro. Cadê a Carla Zambelli? Cadê a Joyce Hasselman? Cadê o próprio Alexandre Frota? A galera foi caindo uma a uma, porque o líder vai abandonando, velho. O líder vai abandonando. Você vai ficando pelo caminho. Cadê a família do Clezão? Cadê a contemplação dos presos no 8 de janeiro? Não tem. Né? Então vamos lá, continua aí, vamos lá. Você tem muito mais informações que eu não vejo necessidade de dispor aqui, mas assim, é evidente que o Nicolas não fala do Eduardo e nada do que o Eduardo faz. O Gaia gravou um vídeo falando sobre a Lei Magnitsky e tudo que está acontecendo. O Nicolas não abre a boca. Ele não toca no assunto. Ele participou de Spaces com um bando de isentão pró-Tarcísio, mas não fala do Eduardo. Só para vocês terem uma ideia. Então, mesmo assim, o Paulo Figueiredo continuou fazendo o trabalho, mesmo a despeito de falta de apoio. E aí, vamos entender esse pacotão que está vindo. E que os deputados do Brasil não estão apoiando o Eduardo como deveriam. Não é só o Nicolas, não. O próprio irmão, o próprio senador, Flávio Bolsonaro, um merda. Pausa aqui. Ai, o Alan dos Santos agora vai apontar o dedo do Flávio Bolsonaro. Deixa eu explicar uma coisa, cara. Vocês elegeram mais de 90 deputados do PL que entenderam uma lógica muito simples. Eu não preciso ser coerente naquilo que eu falo, naquilo que eu mostro e naquilo que eu faço. Imagina que você é um delegado caveira. Você é o delegado caveira. Então eu sou o delegado caveira e aí eu simplesmente entendo que se eu ficar do lado das coletivas de imprensa que tratam do tema Bolsonaro e todas as vezes que eu precisar sinalizar pro mito, eu falo que eu amo ele, eu ganho. Por que esse cara vai arrumar alguma briga com o Alexandre de Moraes? Por quê? Não faz porra nenhuma pra falar sobre isso aqui. Pelo menos são em defesa da Zambelli. Eu tô muito puto com o Flávio. Pausa. Muito. Nossa, tá muito puto com o Flávio, né? Você tá muito puto com o Flávio. Quando ele melou a lava-toga, você tava como? Não, Flávio, vem dar uma entrevista aqui. A quem interessa uma CPI agora? A quem interessa uma CPI agora, pessoal? Outra coisa importante de dizer, o Flávio Bolsonaro não vai arrumar nunca, velho, uma briga institucional. O Flávio Bolsonaro é aqui, ó. É aqui. Ainda que o pai dele vai ser preso, mas ele tá aqui, ó. Quer sair de governador, tá? É lógico, o cara não... Assim, a última coisa que o Flávio Bolsonaro quer é uma briga institucional com o poder estabelecido. Você acha... De novo, imagine... E outra coisa. Vamos pensar uma coisa foi uma conta que o MBL fez em 2022. Quando a gente tomou aquela lavada em 2022, o que aconteceu? A gente estava com o discurso. Nem Lula, nem Bolsonaro, nem fundo eleitoral, nem partido nenhum. O que aconteceu? O povo brasileiro decidiu votar no Lula e colocar uma bancada gigantesca de petistas e bolsonaristas. O bolsopetismo venceu a eleição de 2022. Nós entendemos o seguinte, nós nunca vamos bater de frente com essa galera no campo aberto, porque a horda de imbecis é muito grande. Eu tenho um outro livro que a gente costuma dar de presente aqui, que chama Sun Tzu.
Uma das regras do Sun Tzu é o seguinte. Não, a arte da guerra, né? Sun Tzu é o escritor. O Sun Tzu é o escritor. A arte da guerra. Se você vai enfrentar um exército maior do que você, você não vai para o campo aberto. Se eu tenho 10 mil homens, eu vou enfrentar um exército de 50 mil homens, são 5 para 1. Ninguém aqui é o Leônidas do Esparta, que vai simplesmente, 5 para cada um, tá bom, vamos tentar. Você não vai conseguir. Você não vai. Se você puser seu exército de 10 mil homens para lutar em campo aberto com 50 mil homens, você vai perder. A hora que bater de frente, você vai ser eliminado. Então você fica pensando estratégias de guerra. Você tem inúmeras estratégias. Você pode enganar que sua galera tá indo para um lado, aí depois vai para o outro, aí você bate um pouco, mata uma galera e foge. Você pode ir pelo lado. Uma das táticas que é colocado no arte da guerra é você fazer a guerra de guerrilha. E você tem inúmeros exemplos históricos de como isso funciona. Quando o MBL surgiu, em 2016, tá? E quis bater de frente com o PT, quis fazer o impeachment da Dilma, não dava para ir para campo aberto. Não dava para simplesmente ir para campo aberto, porque nós éramos menores do que o PT. A gente fez, e tem até um vídeo do MBL que a gente brinca, que a gente fez tática de guerrilha. Vamos fazer meme, vamos convencer um pouquinho aqui, vamos trazer até que um dia as manifestações ficaram gigantes porque a gente conseguiu juntar vários setores da sociedade, inclusive alguns que não prestam, tipo umas Fiesp da vida, etc. E aí você teve o impeachment da Dilma. Você teve a Operação Minerva, virada de voto 1 por 1. Foi isso, cara. E conseguimos. No enfrentamento do bolsonarismo é a mesma coisa. Não adianta ir para o campo aberto como a gente foi em 2022. A gente entendeu o seguinte, a gente precisa de uma nova estratégia. A gente precisa ser mais inteligentes do que esses caras. Então a gente precisa ter um projeto estruturado em diversos pilares. Primeiro deles, nós temos que ter um pilar intelectual do que a gente está fazendo. O bolsonarismo, por si só, não tinha um pilar intelectual. O pilar intelectual era o Olavo, que é anterior ao bolsonarismo. E tanto o bolsonarismo entendeu o Olavo como importante para o seu projeto e o adotou como mentor intelectual, como o próprio Olavo, louco por fama e reconhecimento, adotou o bolsonarismo como o holofote daquilo que ele defendia há muito tempo, de forma imprecisa e tal, e fizeram um arranjo, uma coisa uma simbiose meio mal feita, né? Só que o problema é que o Olavo morreu no meio do caminho, tá? Ninguém nunca foi muito adepto daquela mentoria intelectual, era uma coisa meio eu acho que eu sou meio Olavo também, mas meio Enéas também, as coisas não faziam sentido, mas meio Eduardo também, e meio Mises também, uma coisa mista, horrorosa. Então nós entendemos, nós temos que ter um pilar intelectual. Nós formamos na academia a galera da Casa Alexandria, que é a galera da Torre de Marfim, é Ricardo, é Paulo Cruz, é Ian Garcês aqui, é o Pedro Deirô. Formamos uma revista, que é a Revista Valete, uma revista impressa. Agora estamos fazendo uma revista acadêmica. Tá, vamos atuar na militância, vamos atuar na parte midiática também. Só que a gente precisa de algo além. Nós precisamos criar um partido, porque com o partido você escala na corrida, né, na disputa de poder. Você tem uma casa sua, você tem um carro seu, você forma a tua equipe de Fórmula 1. Você não é mais o piloto que vai ter que ser contratado por alguém, não, você tem a sua. Ela é menor, ela é mais pobrinha, mas ela é sua e você vai investir nela. E a gente investiu todo o dinheiro, força, energia para montar o partido. Então isso nos colocou em outra escala. Esses caras, eles estão sem mentoria intelectual, sem base intelectual, e eles estão sem a base institucional partidária. Então eles dependem de um cara chamado Valdemar da Costa Neto que nunca... E por que eu contei tudo isso? Porque o Valdemar da Costa Neto nunca... Escutem isso. Eu aposto com o Paulo Figueiredo, eu aposto com todo mundo, eu aposto tudo. O Valdemar da Costa Neto nunca vai bater de frente com o Xandão. Porque o Valdemar da Costa Neto não é conservador, ele não é revolucionário, não é direita, ele não é esquerda, ele não é nada. O Valdemar da Costa Neto é valdemarzista. Ele é dinheirista, ele olha e fala assim, como é que eu faço para ter mais dinheiro? Fala, como é que eu faço? É o Bolsonaro que tá bombando? Então tô com o Bolsonaro, com a família e pela saúde pública. Quem é o menino de ouro? É o Nicolas, pô, moleque jovem, tá bombando? Vem cá, Nicolas. Vamos fazer nosso arranjo aqui, a gente usa essa marca sem brigar com o Xandão, porque brigar com o Xandão dá prejuízo, aí custa, aí é diferente. Aí você tem que montar teu exército, você tem que ir pra cima. E aí o Alexandre de Moraes vai fuder o PL. Então, não, o Valdemar do Costa Neto não vai bater de frente com o PL, com o STF. E toda essa galera em volta
Hélio Negão, Delegado Caveiro, todos esses 90, mais de 90 deputados bolsonaristas entenderam que você não precisa ter coerência entre a ação e o que você está falando. Reza um hino para um pneu, fala que você é conservador, mete uma roupa de exército, faz arminha, que é o suficiente. E essa galera fez. Então não adianta agora o Alan dos Santos, que viu o castelo dele, que era um castelo de areia, começar a desmoronar, né? E o primeiro teco, a primeira ventania que passou, que arrancou pilares do castelo dele, foi chamado Pablo Marçal. Quando chegou o Pablo Marçal, ele falou, caralho, meu castelo é de areia, mano. O Pablo Marçal chegou em 6 meses, arrancou metade da galera aqui. O Bolsonaro não pode nem bater de frente com ele, velho. Olha que coisa horrorosa. Agora você vai querer cobrar o Nicolas? Irmão, já foi. Já se foi. Nunca vi. Tem que ser tratado sempre com muita crítica mesmo, não é pouca não, pra ver se eles tomam vergonha na cara. Eles não são popstar porra nenhuma. Nenhum deles. Eles são Você tem esses 5 pacotes que a gente precisa entender, então recapitulando. O cancelamento de visto, dono, aconteceu. Lei Magnitsky, tá vindo. Investigação na seção 301, a OTAN e a União Europeia e as investigações com relação à manipulação da entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos, que inclusive saiu uma matéria no Wall Street Journal, a gente pode comentar. Uma matéria e um editorial. Uma matéria e um editorial, Pausa né? aqui. Do jornal, a gente pode Falando comentar. nisso, como está o Felipe Martins? Ele tá preso hoje? Não sei. Acabou o vídeo? Acabou. Acabou bem na hora que eu falei, pausa, meu. Só faz o seguinte, deixa eu ver nos comentários ali, vamos dar uma olhada na qualidade dos comentários dessa postagem. olha aqui, olha lá. Nicolas está fazendo um excelente trabalho. Lembre-se, Alan, você está nos Estados Unidos, mas o Nicolas está no Brasil, correndo muitos riscos. Toma aí, Alan. Vai lá, desce um pouquinho mais, vai lá. Não, no comentário, vai lá. Só precisamos de atenção quanto ao colocar peso nessas falas de um contra o outro. São 2 gigantes. O Brasil precisa deles juntos. Enfim. Lembre-se, o Nicolas está no Brasil. 3.500 gols. Supondo que você tenha razão no que esta fala agrega para o Brasil nas eleições de 2026, liga para ele no particular e fala o que pensa e escuta o lado dele. Eu tô falando, irmão, quando vocês tentam bater de frente com aquilo que vocês mesmos criaram, que é popularidade artificial baseado em conceitos rasos, não dá para você cobrar profundidade, coerência de quem se construiu através só do show. Não dá, velho, não dá. Simplesmente não dá. A tua galera não liga pra isso. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.